Bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra. Shalom. Shalom. Nesse dia maravilhoso em que o sol de verão começa a se abrir, aí trazendo nova esperança, nova vida. Coisa linda é de manhã cedo a gente levantar e ver o sol se abrindo, os raios penetrando em toda a face da terra. Mas, meu amigo, minha amiga, eu quero mandar um abraço bem forte para o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, Guarda Municipal, DMTU, Polícia Rodoviária Federal e Estadual. Um abraço também para todas as autoridades da nossa cidade, para o pessoal que trabalha no fórum, desde o juiz até o porteiro, lá o recepcionista. Um abraço para todos eles ali, todos os advogados que trabalham no fórum de nossa cidade, que o Eterno venha abençoar as pessoas daquela casa de lei. Um abraço bem forte também para todos os nossos queridos amigos ali da Câmara Municipal de Marabá, para o presidente da Câmara, e todos os vereadores e todos os funcionários lá da Câmara Municipal, dessa Casa de Leis, que a bênção de Deus esteja sempre aí. Também pedimos a bênção especial para o prefeito municipal de Marabá, o senhor Sebastião Miranda, juntamente com todo o secretariado aí que faz a administração do município de Marabá. Um abraço a todos os departamentos aí, todos os secretários aí da Prefeitura Municipal, principalmente a saúde, a educação e todos aqueles que estão investidos na limpeza da nossa cidade, né, Ruth? Nós queremos parabenizar também pelo desfile de ontem, todos que organizaram o desfile de ontem, né, 7 de setembro, que foi muito bonito aquele desfile de todos, né, criança como adulto, todo estava ali honrando o nosso Brasil, né? É uma tradição nossa, né, Ruth? De todo brasileiro. A gente fica alegre assim, porque ontem muita gente ligava para mim, algumas pessoas. Você está em casa ou está no desfile? Não já passou o tempo de desfilar, não desfilo mais não. Eu estou em casa. Mas os nossos netos, né, nossos parentes foram desfilar com alegria, as crianças sorrindo assim, porque é uma novidade, né? Tem criança que foi desfilar pela primeira vez. Pela primeira vez. E outra coisa, Ruth, é uma coisa tradicional da nossa cidade, né? Parabéns aí todos que desfilaram, todas as escolas, toda a organização militar aí, né? Corpo de Bombeiro e muitos outros tipos de associação que participaram desse grande evento. Nós tivemos, todo dia de manhã cedo, a gente liga aqui a televisão para assistir o Jornal da Capital, né? De Belém do Pará. E a gente viu ali um flash que eles mostraram de várias cidades do estado do Pará, aonde foi mostrado o desfile, né? Coisa muito bonita. Até os índios desfilaram, né? Mostraram que são aqui em Marabá também, né? Aqui em Marabá, em várias cidades. Os índios desfilando, assim, coisa muito bonita. Mas aqui antes não tinha, né? Hoje nós estamos de verde e amarelo. Né? Verde e amarelo, com a nossa bandeira aqui de Marabá, que é verde e amarelo. Mostra os dois rios ali, e a estrela e o verde, né, das matas. Por que nós estamos hoje de verde e amarelo? Porque hoje a seleção brasileira à noite vai jogar, né, em Belém do Pará, né? E todo brasileiro, né, que ele tem um amor pela sua pátria, pela sua terra, pelo seu Brasil, né? Então, pelo Jornal da Capital, a gente pôde ver, cedo a gente acorda aqui, a gente está arrumando o estúdio e se organizando para entrar no ar, mas a gente fica ligado na capital para ver como é que está, o que acontece nos municípios, né, do nosso Parazão. Então a gente viu aí muita coisa bonita, muita apresentação no dia 7 de setembro. É um dia que todo brasileiro deve o quê? Comemorar.
porque é o dia em que o nosso país, Brasil, deixou de ser escravo de Portugal. Já pensou? Tudo que o Brasil produzia aqui, o pau-brasil, ia tudo para Portugal. Os impostos iam para Portugal. Quem mandava no Brasil? Os portugueses. Então, o dia da independência é o dia da gente lembrar, relembrar, para que a nossa geração, a geração futura, elas venham também desfrutar dessa alegria, dessa independência, porque o Brasil hoje, se ele está onde está, porque hoje ele é independente. Muitos lutaram e hoje nós estamos comendo pão da vergonha, né? Muitos perderam a vida, né? E hoje nós estamos usufruindo disso. Outra que é uma tradição. Já pensou se a pessoa parar e não celebrar mais esse dia? Tem, aqui na cidade de Marabá... Acaba a tradição. Sempre foi marcado o 7 de setembro aí por igrejas evangélicas, né? Principalmente também. A Assembleia de Deus, né? Missão, todas desfilam sempre, do né? pastor Salles aí. Também a Igreja Adventista dos Sétimos Dias, eles sempre eles desbravadores, estão... Os desbravadores adventistas dos Sétimos Dias, eles sempre participam. Todo dia 7 de setembro, todo ano, né? 7 de setembro, as pessoas, eles estão ali desfilando, mostrando o Clube dos Desbravadores, né? Que são aqueles jovens que estão enquadrados ali naquele manejo de sobrevivência, de fazer o trabalho que a igreja ali tem elaborado há muitos anos, né? Desde Ellen White para cá, a Igreja Adventista tem mostrado assim, uma força na parte da medicina, na parte de alimentação. Alimentação, coach, né? E muitas coisas que eles têm feito, por exemplo, a educação adventista, né? Os melhores colégios, né? Um dos maiores hospital do Pará, o Hospital Adventista de Belém, né? Mas isso aí a gente fala dessas coisas aí para que você saiba que no próximo dia 7 de setembro nós estaremos de novo alegre e festejando essa data importante. E se o Eterno nos permitir, estaremos vivos com saúde, né? E dando glória a Deus. Nós vamos para a oração do Sidu, que a gente deve todo dia, né? Todo instante, toda hora, que é lembrando do nosso Criador. Se nós estamos de pé, se estamos de pé, graças a Ele, né? Muitos não levantaram, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. É mesmo, né, Ruth? Porque a gente fala aqui no programa, toda vez que você vai dormir, a sua alma sai, por isso que você sonha. E tem almas que não conseguem o caminho de volta. Aí fica preso. Né? Até o corpo sente falta e aí é que há o desencarne, né? Só que eu falei, mas eu não vou fazer essa oração, não. Aí, Ruth, vou fazer a oração aqui, que o Senhor livrar-nos de todo mal, né? Todo mal. Livrar-lhe do mal, amém. Do mal. Do mal, amém. Diz assim, Baruch, bendito sejas tu, eterno, Deus... Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos e a dormência de nossas pálpebras. Seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua lei, faz apegar-nos aos teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, maus amigos, e faz com que nos apeguemos ao bom impulso e aos bons atos. Obriga nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça, misericórdia e piedade a teus olhos. E aos olhos de todos que nos vê, concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, mau vizinho,
da má ocorrência, do mal olhado, da má língua, da falsa acusação, falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosas, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo e implacável acusador. Seja ele israelita ou gentil, também livra-nos do castigo do inferno. Eloheinu, Deus nosso, Deus de nossos pais, lembra-nos com boa lembrança diante de ti, visite-nos com tua salvação e piedade. Desde os antigos céus, recorda em nosso favor, eterno nosso Deus, o amor dos teus antigos servos, Abraão, Isaque e Israel. Recorda também o pacto, a benevolência, o juramento que fizeste a Abraão, nosso pai, no Monte Moriá, e a oferenda que este fez de Isaque, seu filho, quando amarrou sobre o altar, conforme está escrito em tua Torá. Aqui, nessa oração, Jacó já se chama Israel. Porque a gente lê a Bíblia, tem hora que Jacó não é mais Jacó, é Israel, como nessa oração, né? Baruch Hashem? Baruch Hashem. Mas, Ruth, eu penso assim, que as profecias do Velho Testamento, que chama Velho Testamento, que é chamado para nós no hebraico, a Nova Aliança, né? Nova Aliança. A Nova Aliança. Então, o Messias que virá, que Israel espera, ele terá filhos. Terá filhos. Ele será casado, porque o casamento é o quê? É um projeto de Deus. Então, se Deus tem a família, né? Se tem a família como um projeto seu, esse Machias que virá para o povo de Israel, não estou falando de outra religião, né? Se você tem um Machias na sua religião, um Messias que você espera, um Salvador, nós temos um Machias que não é o nosso Salvador. O Machias que nós esperamos, Israel espera, ele não vem para salvar ninguém, não. Não. Ele vem para brigar as lutas que o rei Davi brigava antes, defendendo o povo de Israel, exaltando o nome do Eterno e levando essa Torá em todos os lares de todas as nações. As pessoas estão pensando que o Machias que nós falamos, ele vem do céu com alarido, vai descer aqui na terra, já vem grande. Não, não é assim. O Messias que Israel espera, se você pegar a sua Bíblia aí, em Ezequiel, no capítulo 46, o versículo 16 e 18, lá mostra que o Machias terá filhos. Então, a gente sabe diferenciar o Machias de Israel dos outros Machias. Porque o Machias de Israel, se ele vier e não tiver filho, ele não é o Machias. Outra que o Machias, ele vai ter que ter o sangue azul, como diz. Ele tem que vir descendente de rei. Porque Davi era rei. Né? Foi rei por muitos anos. E uma promessa que o Eterno fez para ele, que não faltaria descendente dele no trono, né? Então, está faltando esse vir. Porque tem que ser da tribo de Levi e descendente de Davi. Da raiz de Jessé, né? Ruth, o que por exemplo, assim, o Messias que Israel espera, ele vem e ele vai nascer normalmente como uma criança normal, vai estudar numa escola como toda criança estuda, ele terá pai e mãe, que todos conhecerão. Vai nascer como qualquer uma criança. Ele vai se formar, porque o Messias não pode ser analfabeto. Ele vai se formar. Ele vai estudar. Ele vai estudar, se formar, e aí ele vai entrar para a política. O Messias que nós estamos esperando, ele será um político. Para você que não gosta de político, de política, né? Aí você vai ficar fora desse Machias. Quem é? O Paulo Roberto está pedindo benção. Que a bênção de Deus esteja sobre tua vida, Paulo Roberto, para você, sua família e todo empreendimento que você fizer. Que Deus venha te abençoar, né? Bom dia, Olavo. Um abraço também ao Olavo da Silva, um abraço também que está longe, né, Paulo Roberto? Nosso amigo Jorge Beles, né? A gente não deve esquecer esses grandes homens aí que
que fizeram a comunicação e que fazem a comunicação da nossa cidade, né? Um abraço, Jorge Beles, e toda a sua família. Sempre está entrando no programa, como o Paulo Roberto entra, como o Célio Ele tem o Miranda. programa dele, tem muita audiência. E, rapaz, eu estava assistindo o programa do Paulo Roberto, só de pessoas assistindo, tinha 120. Na hora que ele abriu, na hora que ele botou só a vinheta de abertura, já tinha 120 pessoas assistindo. Então, o Paulo Roberto é um líder de audiência na cidade de Marabá, né? Mas, Ruth, o que acontece? O Machia, o Messias, ele terá filhos. Ele terá filhos, porque é no plural, filhos. Você vai conhecer, quando ele vier, ele nascer, você vai conhecer pai e mãe dele, vai conhecer os filhos do Machia, né? Uhum. E o intuito dele, ele vai ser um político que vai reinar lá em Israel. Ele vai assumir o comando de Israel, porque Israel hoje tem primeiro-ministro que comanda, não tem rei e não tem presidente. Mas quando o Machia, quando vier, não vai ser milagre, esse alarido todo, não. Quando ele vai crescer como um político normal, e ele vai adquirir o poder, porque ele vai ser muito simpático. Quem tem o Espírito de Deus é diferente, né? Ele vai atrair muitos amigos e muitos inimigos. Muito sábio, né? Muito sábio, porque todo político que se preza, mas tem muitos contra, né, Ruth? Pode fazer o que fizer, não agrada a todo mundo, mas o que vai acontecer com ele? Ele disse que só estou voltando para a TV por causa do Daniel. Vai voltar para a TV. A TV aberta, né? Quem sabe aí também, Paulo Roberto, a gente vai trabalhar junto aí na TV. Eu falo assim, junto porque eu estou negociando o programa, né? Comprar horário para a gente divulgar. Se o Eterno nos permitir. Se for, nós temos uma promessa aí de alguém, né? De pagar 1 ano a 2 anos de TV aberta aí para a gente. E a gente está só aguardando, esperando a bênção vir, né? No Senhor. Mas, Ruth, o que Esse Messias esperado de Israel vai fazer a mudança em Israel? Vai fazer. Quando esse Messias, o esperado, ele vier para Israel, ele não vai salvar ninguém, não vai expulsar demônio de ninguém, não vai curar ninguém. Ele vai trabalhar no sentido de quê? De organizar Israel para se tornar país de novo. E aí, quando Israel for independente, como é o Brasil hoje, né, o que vai acontecer? Ele, como um grande político, ele vai impor o quê? A Torá nas nações. Aí a Bíblia diz que quando a Torá tiver já divulgada nas nações, aí a terra vai se encher do conhecimento de Deus. Hoje as pessoas têm dificuldade pela cultura, tem dificuldade, às vezes, de ler, tem dificuldade, às vezes, de alguém para ensinar, ou a pessoa não quer nem aprender o que tem. Mas na época do Machia, todos vão aprender Torá, vão aprender quem é Deus. Quando for a era do Machia, quando ele chegar, quer dizer, ele não vai voltar, ele vem. E aí vai ter paz, sabe por quê? Porque se todos cumprir e obedecer os mandamentos, vai ter paz. Porque ninguém vai querer roubar o seu irmão, ninguém vai se prostituir, adorar outro Deus e roubar, matar, porque vai cumprir. Porque aquele que tem o temor do Eterno, que ama o Eterno, ele vai obedecer. Porque só pode guardar ou cumprir os mandamentos aquele que ama o Eterno, nosso Criador, né? O Deus Eterno. Mas, Ruth, os pregadores que pregam, eu mesmo era pregador da desgraça, que é aquele que prega só desgraça para o povo, o futuro. Que vai acontecer isso, que... Só para colocar medo, se né? tu não aceitar, tu vai para o inferno e aquelas coisas todas. Mas a Torá, a gente nota que a Bíblia diz o seguinte, que em vez de fome, vai ter fartura quando ele vier. Vai ter fartura. Em vez de guerra, vai ter o quê? Paz. Paz. Que a época do Shalom, da Shalom aqui na Terra,
Mas antes disso tudo vai ter muita guerra, vai ter muita confusão, mas não é o fim. Não. Porque se o Eterno, lá em Ezequiel 37, ele promete a terra aos filhos dos homens, mostra, se você estudar Ezequiel 37, 38, 39, você vai ver ali, tem um arrebatamento, o povo sendo arrebatado, levado para a terra de Jerusalém, lá o próprio Deus vai cuidar dele. Ele diz, o próprio Deus, eu vou atrás do meu povo nas nações. Né? Aí o que acontece? Ele vai levar para Jerusalém. Por quê, Ruth? No livro de Salmo, também no 37, o que diz lá? 3 vezes o Salmo diz, o próprio Deus diz que deu a terra aos filhos dos homens. Quer dizer, enquanto os pregadores pregam que essa terra vai pegar fogo, vai se acabar, vai não sei o quê, Deus está dizendo na sua Bíblia, na Bíblia que você tem na sua casa, que essa terra vai ter fartura, sim. Muita fartura nós teremos. Coisa que você nunca pensou de ver na vida. Uma pessoa para ir comer uma melancia lá na roça, ele vai entrar dentro da melancia. Porque ela é muito grande. Ele tem que dividir. Quem tiver essa melancia, né? Vai ter que dividir com os seus parentes, seus vizinhos. O que as profecias... O pessoal não prega isso aí porque não interessa para ele, não dá dinheiro. Mas as profecias dizem a fartura que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, uma das profecias que tem aqui na lista que nós separamos é que as nações vão ver as árvores darão fruto mensalmente. Ruth, você planta, nós temos nosso quintal que parece uma farmácia, tem todo tipo de planta medicinal. Aí, Ruth, você planta um pé de bananeira. Planta hoje, daqui a um mês você está colhendo já fruto de lá. É a promessa de Deus. Aonde está escrito isso? Ezequiel 47, versículo 12. Aonde diz que as árvores darão fruto mensalmente. Ele falando todo mês. Da melancia. É muito difícil para você carregar uma melancia, ainda mais se for grande, né? Eu estava vendo um documentário como foi que surgiu aquela melancia quadrada, né? O homem inventou justamente para ficar mais fácil para carregar. Para armazenar também. Para armazenar. Então, vai ter uma mudança muito grande quando o Mashiach de Israel vier. Nós estamos falando do Mashiach, não estamos falando que ele é o Salvador. Ele não vem, o Mashiach de Israel não vem para salvar a nação de Israel, não, Ruth. O povo judeu, de maneira alguma. Porque lá em Isaías, 3 vezes Deus fala, eu sou teu Salvador, fora de mim não existe outro. Então, se aparecer outro Salvador para salvar o povo de Israel, é mentira. Porque o próprio Deus deixa bem claro que ele é o nosso Salvador. Olha, nós estamos vendo aí na internet, eu vi uma pessoa que ele é luciferiano, da igreja de Lucifer aqui do Brasil. É o Vic, né? Mas é um cara que é cabeça, ele estuda cabala, ele estuda tudo. Alguns pastores teólogos não chegam nem 1% da sabedoria daquele homem. E ele estava falando a respeito de quê? Do Deus de Israel. Ele diz tudo é Deus. Tudo é Deus. Aí ele lá no podcast, aqueles crânios lá, né? Eles entrevistando ele e falou assim, quem é Deus para você? Aí ele disse, sou eu. Você é Deus? Sou. Como que você é Deus? Porque ele está dentro de mim. Não há um lugar na terra que ele não esteja. Aí eles ficaram assim, sabe, a resposta em cima da bucha, porque eles esperavam outra coisa. Ele dizer que o Deus dele era o diabo, era Lucifer, não sei o quê. Não, ele disse, não, o meu Deus está dentro de mim, está dentro de você. E aí, como é que fica? Né? Então, muita gente não tem ainda conhecimento para dar uma resposta. Deus está dentro de você, como? Através do Espírito que ele te deu. Não é que ele tirar, o teu Espírito morre. Na hora do sopro que ele deu, né? Então, ele está dentro de nós, vigia nós, é ditador, é radical. E é ciumento. É ciumento, O Deus que nós servimos, e Ruth,
O Deus que nós servimos, ele é misericordioso, mas também é justiça. É porque ele tem esses tronos, né? Quando ele senta na justiça, agora quando ele senta na misericórdia, é por isso que nós não fomos destruídos ainda. É. Porque depende do trono, né? Aí, Ruth, quando a gente para pensar, quem é esse Deus que nós servimos? O Deus de Israel. Um abraço, Célio Miranda. Célio, tu tá aí já se Paz e bem, excelente final de semana. Célio? Tá aí te organizando, hein? Para ver a seleção brasileira ganhar lá em Belém do Pará. Hoje, né? Todos os desportistas. Acho que muitos foram para Belém, né? Rapaz, um tanto de gente daqui do Pará, de outros estados, que está em Belém do Pará, tá agonia. O trânsito hoje pela manhã lá tava Deus nos acuda. Porque tu sabe, né, que a capital, quando acontece um grande evento como aconteceu hoje da seleção brasileira jogar, aí vem gente de todo lugar, né? Nós aqui dentro do judaísmo, nós torcemos pelo Remo, né? Porque quem fundou o Remo foi o povo judeu. Então, por isso que tem o leão lá, leão da tribo de Judá, né? Que é o símbolo do clube do Remo. Então, a gente torce também pela seleção brasileira, nós queremos que a seleção ganhe, nós vamos assistir, né? Toda a nossa família. Em todo lugar as famílias estarão reunidas para ver. E o Neymar está lá tirando de galã, passeando lá, tranquilo em Belém. Soltão lá, andando para um lado, para o outro, conhecendo a nossa capital. Isso é bom, né? É bom. Mas vamos voltar, Ruth, agora para Torá. Lembrando que a família é um projeto de Deus. Ruth, porque aqui a gente fala, às vezes, em diabo, esse demônio, essas coisas, mas no judaísmo, a gente não, na sinagoga não se fala em demônio, diabo, essas coisas. A gente não dá moral para essas coisas. Vanessa, shalom. Aí tem religião que se tirar o diabo, acaba a religião. Porque as pessoas têm medo do diabo. Nós não temos. Nós não temos medo porque a gente sabe quem é. Agora, se a gente errar, aí Deus manda ele castigar a gente. Baruch Hashem? Eu estou esperando aí você tá olhando aí para o texto bíblico. Deuteronômio 31, é? É o 31, nós vamos para o capítulo 31, versículo 15. 15, quer dizer, 14, eu vejo uma coisa que nós começamos a falar ontem. Sabe o que é? É porque teu celular está quebrado. Tem que levar lá no TI-Cell. É porque ontem nós começamos a falar até quantos anos Moisés, né? Estava na frente e fez a sua missão. 120 anos. Até 120 anos. Ele preparou um discípulo para assumir o lugar dele. Quando Moisés começou o ministério dele. Com 80 anos. Mas primeiro ele tem aquela fase de 40 anos. Foi quando ele matou aquela pessoa, enterrou o egípcio na areia, aí teve que fugir. Ele passou 40 anos lá, na casa de Jetro, né? Ele casou com a filha mais velha, filha de Jetro, e ele viveu 40 anos. Com 80 anos de idade, ele assumiu o ministério dele. Então, o ministério de Moisés, que é um exemplo para todas as nações, em todas as épocas, todas as gerações, só foi 40 anos. Então, você pode ver que o número 40, mais 40 e mais 40 do ministério de Moisés. Agora imagine uma coisa, o que o texto bíblico falou ontem para nós aqui dentro do programa, que Moisés ele tinha 120 anos e a luz dos olhos dele não tinha apagado. Ele enfiava uma agulha, pegava a agulha assim, enfiava com a linha e costurava. Uma que a pessoa para chegar até 80 anos é pouca, né? Outra, uma pessoa com 80 anos, a pessoa diz que já não enxerga direito, está cheio de dores, cheio de enfermidade. E Moisés não. Moisés ele deu um exemplo de obediência ao Eterno. A Bíblia fala, está na Bíblia, que nunca houve profeta igual a Moisés, que falava com o Eterno face a face. Então, esse Deus que nós estamos falando aqui, que nós vemos, que nós estamos
mostrando as profecias dele, o que é interessante desse Deus? É que a Bíblia diz que ele é fogo, fogo consumidor. Aí tem gente que diz, não, Deus fala comigo, Deus está comigo. Hã? Até as mensagens que vêm a nós, não é Deus, ele manda os anjos. Os malachins, que são os mensageiros dele, que vêm e fala. Deus fala com qualquer pessoa, independente de religião, credo social, qualquer país. Deus, ele fala. Através de quê? Dos anjos e do seu espírito. Tudo que ele vai fazer na terra, ele primeiro avisa para o seu, né? Aí quando Deus fala com a gente, que dá profecia, a gente pega essa profecia, vamos vender para as igrejas. Aí vai ganhar dinheiro, depois Deus vai castigar aquela pessoa. A lua que veio de sangue, deixa eu ver, tem mais de 2 anos, né? Que teve uma lua vermelha de sangue. Aquilo ali já disse, vai enfermidade. Aí foi quando veio a pandemia. Agora a lua que veio foi azul. Né? Nem todos viram, mas veio uma lua cheia azul, que é a lua de cura. Tem uma passagem no Evangelho que fala das 10 virgens, né? 5 loucas e 5 prudentes. Aí quando você lê aquele texto lá, os pregadores dizem que ali simboliza a igreja. Não é. No casamento judaico tem que ter as 10 virgens para acompanhar o quê? Ali o noivo. A hora que o noivo chega, é por isso que no texto bíblico do Evangelho, ali está falando, é de noiva mesmo. Aí os esticadores da Bíblia, eles falam assim, 5 nécia. Louca, né? 5 prudentes. Aí vai larga o pau na igreja. Diz que a igreja hoje é prostituta, é isso, aquilo, outro. 5 é prostituta e 5 era virgem. Né? Então faz uma misturada doida. Não, aquilo ali está falando da cultura. Por que Jesus falou aquilo? Sobre as virgens. Aqui ele está falando da cultura judaica, o casamento judaico. Não só tem as 10 virgens, não. Tem o casamenteiro, que faz parte, né? Tem o rabino, que vai preparar roupa para fazer o casamento ali. Então, existe muita coisa que você precisa aprender, porque é aqui que se ensina judaísmo de verdade, aqui no programa Nossa Terra. Você está assistindo pela manhã, ao vivo, um bom dia. Para você que vai assistir à tarde, uma boa tarde. Para você que vai assistir à noite, uma boa noite. Você pode assistir em qualquer canal aí da internet. Você encontra o programa Nossa Terra, né? Diz assim, nós vamos entrar num tema aqui que nós vamos entrar na Torá. Baruch Hashem. Tem pessoas, quer dizer, antigamente, quando a pessoa tinha uma enfermidade que não tinha cura, o médico chamava um da família e contava, mas não contava para o doente com medo da reação, né? Tem pessoas que às vezes estão com câncer. Foi fazer exame de câncer, o médico disse assim, tu tá com câncer. Eita, aquilo ali foi como se fosse... Aí tu foi lá embaixo, foi lá em cima. Flecha. Eu tô com câncer, também nem esquentei, mas rapaz, tu mudou assim na mesma hora. Porque não pode fazer isso, é fora de ética. É fora de ética. Fora de ética. Olha, tava com uns anos que eu tinha perdido uma sogra por causa de câncer, né? Lutei até o final com ela, em hospital e aquela luta. Muita gente hoje no programa. Depois recebo a notícia que o meu esposo estava com câncer. Eu digo, não, eu não aceito não. Aí eu fui reclamar para o Eterno. Porque o Eterno promete as bênçãos para aquele que cumpre seus mandamentos. Eu digo, Senhor, antes eu não guardava, não obedecia, mas agora eu estou. Então, se a bênção está ali para aqueles que guardam, eu quero. E eu estou cumprindo, né? Estou fazendo tudo para obedecer. Então, vem uma enfermidade dessa maligna. Isso é para quem não cumpre os mandamentos, nem obedece. Mas eu estou cumprindo e estou tentando cada vez mais melhorar. E Ruth, me dava uma vontade de morrer, sabe? Aí o médico me operou, o médico, o doutor Rodolfo, o apoio do doutor Nagilson, né? Aí, quando me deram alta, quem me deu alta foi outros médicos. Aí eu tinha que voltar.
tal dia para falar com o doutor Rodolfo. Quando eu cheguei lá, disse, rapaz, tu nem esperou para te dar alta, eu fiquei calado. Porque chegou uma Foi junta outro que médica, deu, hein? queria que desocupasse Os leitos. o leite. Já tinha outros Quem na tá fila. pronto aí, diga, eu já tô pronto. Eu queria ir embora, rapaz, final de ano, tudo. Achando que ia visitar lá o É. Goiânia, passar o final de Passar o final de ano Que lá com nada, meus vai filhos lá no aposentar. Goiás. Aí o doutor Rodolfo falou assim para mim, disse, olha, Cavalcante, você vai para Belém, ou então vai para Goiânia, ou para Araguaína. Você vai tomar quimioterapia. Porque pode ter ficado uma célula, uma sementezinha aí dentro do teu intestino, no teu corpo, se ficar, volta. É. Aí já tem quase 12 anos que eu tô curado do câncer, louvo a Deus pela vida desse médico, né? Bora aqui para torar. Como eu falei, a notícia, né, que a gente recebe que vai morrer é difícil. Você já fica pensando o que fez e o que não fez, e o que ficou para fazer, né? Então tem que consertar tudo para ter um encontro com o Criador. Ruth, deixa eu falar uma coisa aqui. O Jó estava numa boa, rapaz. Tudo que ele fazia prosperava, Deus o Satã não podia encostar, né? Porque havia cerca de proteção, porque ele era dizimista, ofertante. Rapaz, quando começa o negócio lá, Satã vai diante de Deus e Deus fala assim, tu viu meu servo Jó, fiel temente a mim que se desvia do mal? Aí Satã disse, tem razão. Tudo o que ele te pede, tu dá, e ainda cerca os bens dele. Deixa eu tocar nos bens dele. Aí, Agora ver até que ponto ele é fiel. aí o Eterno falou assim, tá bom, mas não toca na alma não, que ela é minha. Viu? Aí ele desceu, disse, eu vou já tentar. Deu liberdade. Deu liberdade, veio, aí começou a destruição. Tinha vezes que uma fazenda toda, o vento vinha, fazia aquele redemoinho e carregava a plantação todinha, gado voava no espaço. Aí, mas, rapaz, chegava um funcionário na carreira. Que tem? Só aqueles que gostam de dar mal notícia. Acabou tudinho, morreu todo mundo lá, até os animais, eu vim só para te dar notícia. Quer dizer, isso aí os mensageiros de Jó. Tem muitos que gostam de dar essas mensagens, né? Aí, quando chegava um, ainda tinha uma mulher ainda. Amaldiçoa teu Deus e morre. A mulher falou assim, ei, Jó, que é, rapaz? Me larga de mão, tô aqui preocupado com isso. Rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz. Olha que mulher rechiosa, né? A Bíblia diz assim que ele só tinha como companhia para ele, era um pedaço de telha que ele se coçava. Quer dizer, a gente ri contando a história, mas só quem sabe, quem já passou, né? Quer dizer, há tempo que a gente chorou, mas há tempo porque que a lepra de Jó era uma lepra muito braba, porque a lepra mesmo, ela cria aquelas patacas e dá dormência no corpo. Ela mata o nervo. Uhum. Aí você pode furar assim, não sente nadinha, pode sangrar, mas a dele não. Fazia era coçar. Eu acho que quando os micróbios estão se multiplicando, aí ele pegava o caco de telha. O companheiro dele, lá naquela taberna onde ele ficou, isolado da sociedade, o companheiro dele era aquele caquinho de telha. E teve... Ei, tu já teve frieira? Já tive, no pé? Mas não foi assim tão... Não, rapaz, aqui na beira do rio eu pegava a frieira no pé e eu dormia na rede. Aí eu colocava o dedinho assim, ó, na rede, pra lá e pra cá. Ruth, mas é tão gostoso a gente coçar a frieira no pé, na rede. Chega até a sair sangue, de gostoso que é. Não, mas é gostoso mesmo, sabe? Aí o bichinho fica se mexendo lá dentro. Vamos pra frente. E Jó passou um período tão triste, além de abandonado pela esposa, por todos, os amigos que vinham só era para acusar ele. Mas ainda tinha os animais peçonhentos que vinham pela caatinga. Teve período que ele teve que se enterrar, porque senão os animais... Foi só a cabeça de fora. E o buraco onde ele estava, ele colocou água que é para formar a lama, né? Porque é para esfriar também as pataca de lepra. A gente também acredita que a terra cura. Tem muitos lugares que a pessoa bota o barro em cima. Mas o caso dele não havia cura. Não havia. Porque de remédio nenhum curaria aquela lepra, porque aquela lepra lá foi permitida pelo Eterno que o bicho colocasse. A gente chamou bicho, né? Mas foi um anjo.
É. Bora mexer? Bora lá? Bora. Capítulo 31 de Deuteronômio. E nós vamos seguir 14, que o versículo é 14. E disse o Eterno a Moisés: Eis que se aproximaram. Essa é a palavra mais linda que tem na Bíblia. E disse o Eterno a Moisés. Essa é a palavra mais bonita que tem na Bíblia. No Novo Testamento não tem essas palavras assim, não. Deus não fala no Novo Testamento. Bora voltar aqui um pouquinho. Bora. E disse o Eterno a Moisés: Eis que se aproximaram teus dias para morrer. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da reunião e o ordenarei. E foram Moisés e Josué, apresentaram-se na tenda da reunião, e apareceu o Eterno na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estacionou sobre a porta da tenda da reunião. E disse o Eterno a Moisés: Eis que tu estás para jaz com teus pais. E se levantará este povo e errará atrás de deuses estranhos da terra na qual está entrando no meio deles, e me deixará e violará a aliança que fiz com ele. Então crescerá o meu furor contra ele naquele dia, e o abandonarei e esconderei o meu rosto dele, e será por presa, e alcançarão muitos males e angústias, de sorte que dirá naquele dia: certamente por não estar meu Deus no meio de mim, me alcançaram estes males, e eu certamente esconderei o meu rosto naquele dia, por todo o mal que fizera, por se haver voltado para outros deuses. Ruth, por exemplo, eles estavam vivendo debaixo de ordem de Moisés. De Moisés. Que Moisés recebia a ordem do Eterno, transmitia para eles como profeta. Eles estavam vivendo na beleza da santidade. Mas a mistura de uma nação com outra, cada nação tem o seu costume e a sua cultura. Moisés implantou a cultura judaica dos hebreus dentro dos israelitas daquela época. Ali era para viver ligado com o Eterno. Por quê? Moisés sabia que Deus, o Eterno, o Criador, é ciumento, ditador e radical. Mas o ser humano tem tendência para virar as costas para Deus, para sair dos caminhos de Deus, para não obedecer aos mandamentos de Deus, né? Então, a gente pode observar uma coisa, que todas as vezes que nós estamos fora da vontade de Deus, aí as coisas ruins vêm acontecer com a gente, porque Ele permite. Porque que quando o Eterno fala a Moisés que ele está próximo para morrer, e tem um encontro com os pais dele, né? Quer dizer, com os ancestrais dele que já tinham morrido. Mas o Senhor sabia que o povo não ia acreditar, porque Moisés ele não morreu no meio do povo lá, não. Ele foi até um lugar que o Senhor mandou, e lá ficou uma pergunta: quem foi que enterrou Moisés? Se foi os anjos? Aí tem gente Moisés mal mesmo? informada, diz, foi ele mesmo que se enterrou. Pois é. Conversa. Ele sumiu, ninguém sabe onde está a sepultura dele. E aí veio aquela multidão reclamando. Aí fica um dizendo assim: não, foi Josué que matou ele para assumir o lugar. E fica aquela confusão, né? A contenda política. E cada um às vezes se afasta. Por causa do poder. Aí se afasta. Aí, como o próprio Eterno disse, que muitos iam abandonar a lei, ia seguir a outros deuses, ia deixar de servir a ele. Aí só ia lembrar, depois de muito tempo, que ia dizer: esses males veio porque nós abandonamos o Eterno. Ruth, mas a pessoa, todos os deuses que aí estão no universo há milênios, eles fazem milagre. Eles fazem muita coisa para ajudar o ser humano.
Agora, no intuito de desviar a pessoa do caminho reto. E o Eterno diz assim, que ele vai se esconder. Se você não me quer, então eu vou me esconder. Vou me afastar de Me vocês. afastar, deixa você aí. Quando vê que o negócio tá feio, que a pessoa se lembra, é tipo aquele filho que não liga para os pais, mas na hora da necessidade ele grita, mãe! Assim tem muitos que quando está na pior e lembra de Deus, né? Ruth, o que estava acontecendo ali é que a desobediência não gera bênção. Se você desobedece a palavra de Deus, pode esperar que a maldição venha atrás de você. Vai bater na sua porta e vai achar lugar no seu lar. Porque quando você é uma pessoa que vive conforme a vontade do Criador, o que vai acontecer na tua vida? A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos correrão atrás de você. Você está dormindo. E o que diz a Bíblia sobre o justo, aquele que serve a Deus? Deus dá aos seus até quando dorme. Às vezes você está dormindo, aí de repente lá na sua conta cai um pix. Está se cumprindo a palavra. É a palavra que está se cumprindo no nosso dia. Um abraço para o Magno Rodrigues. Aí diz que assim, Deus abençoe você, Magno, e toda a sua família. No versículo 19 diz assim, e agora escrevei para vós esse cântico, e tu ensina-os aos filhos de Israel, pondo na boca, ou na sua boca, para que este cântico me seja por testemunho contra os filhos de Israel. Porque os trarei à terra que jurei a seus pais, que emana leite e mel, e comerão e se fartarão, e se engordarão, e se voltarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e violarão a minha aliança. E quando os tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles, em testemunho, pois este não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço o impulso que eles manifestam hoje, antes mesmo que os introduza na terra que prometi com juramento. Eu presto bem atenção em uma coisa. Aqui, Deus está se colocando numa posição, ele está magoado. Porque ele sabe que se esse povo, que é o povo israelita, que está debaixo da ordem dele de Moisés, ver as nações e aprender, a Bíblia fala, se eles aprenderem o costume das nações, o Eterno já sabe o futuro deles. Não, ele já sabe aqui desde o início. Eles vão abandonar o Eterno. Eles vão abandonar o Eterno e seguir outros deuses. Naquela época havia muitas religiões e muitos deuses. Hoje, também não é diferente. Não é diferente. Porque o Senhor diz aqui no versículo 20, ele diz assim, porque eu trarei a terra que jurei a seus pais, terra que emana leite e mel, comerão e se fartarão, se engordarão e se voltarão para outros deuses. Quer dizer, o Senhor dá tudo, mas mesmo assim eles vão servir a outros deuses, né? Uma coisa que eu acho muito bonita, uma pessoa que começa lá de baixo, às vezes luta para ser um cantor, até que chega a ser famoso. Só que essa fama leva ele à destruição, porque o dinheiro, a fama, as honras que ele recebe, ele vai buscar o quê? Outros deuses, outros pecados, e termina abandonando aquele que o colocou lá em cima. É tipo um cantor também, que ele começa lá de baixo e a pobre da mulher está ali junto com ele, às vezes passando necessidade, às vezes tendo até que trabalhar para ajudar o esposo a conseguir o seu sonho. Depois que ele consegue a fama, que a mulherzinha lá ajudou, ela já não presta mais, ele já vai enxergar outras mulheres. As gatinhas cocotas. As gatinhas novinhas. Aí vem só para tirar e pelar o pato, como diz a história dos antigos. Mas, Ruth, chegou um irmão, uns 20 e poucos anos atrás, lá de Paraupebas. Ele chegou comigo e disse, eu quero congregar contigo, Walter. Tá bom.
eu sou pregador da palavra de Deus. De Deuso. É. Aí, tá bom. Aí um dia ele chegou comigo assim, aí falou para mim que ia ser o pregador, ia gravar, ia viajar por todos os países. Aí eu falei, irmão, teu projeto aí é bom, mas primeiro começa, faz um curso de teologia, para não ser mais um cantor que fica pregando mentira. Fica cantando mentira e o povo cantando e achando que está agradando a Deus. Deus não se agrada com mentira. Aí, não, mas eu sou cantor, não aceita. Não aceita conselho de líder. Aí um tempo, eu cheguei ali numa igreja, aí, faz muito tempo, aí o pregador era esse cantor com cartaz, com CD gravado. Aí ele me deu um CD, não deu nem para mim ouvir a metade do CD. Tudo errado. Tudo errado. Aí aquilo, se tiver um batidão bonito, a igreja canta, dança, né? Entra em êxtase. Nem presta atenção no que está dizendo a letra. Né? Aí nem presta atenção à letra. Tem muita gente que está pensando que está cantando para Deus, está xingando ele. Aí não recebe as bênçãos, fica... Por que é que Deus... Não sei o que é que Deus quer de mim. Ele quer que tu seja obediente. Se você estiver fora do contexto do texto dele, você está perdido. Mas vamos para frente, Ruth. Vamos ver o que é que diz ainda Deuteronômio. Hoje é sexta-feira, dia da preparação. Hoje nós temos no final da tarde Kiddush, Kabbalat Shabbat. De hoje para amanhã nós temos estudo bíblico da Torá, o final do encerramento, que é o Kabbalat Shabbat. E a gente... Peraí. Fala. A gente sabe que Moisés era o quê? Ele foi escolhido. Ele se tornou, pela missão dele, ele era um rei. Ele que governava o povo, né? Então era governador. Ele era profeta. Ele era o que ele era mais? Arquiteto, porque no Egito ele aprendeu, né? A construção. Ele era engenheiro civil, né? Nós chamamos engenheiro civil. E naquela época de Moisés, o engenheiro, ele fazia tudo. Naquela época de Moisés, ele foi um grande guerreiro. O médico naquela época de Moisés, ele não tinha esse negócio médico só do coração, da cabeça, disso, daquilo, não. O médico naquela época, quando ele se formava, ele cuidava da pessoa no geral. E agora o Senhor manda ele fazer uma letra para ser um cântico, né? Mas ele tinha o temor no início de falar, porque muitos pregadores dizem que ele era gago. E já pensou um gago cantando? Ele tinha problema... Era língua pesada. Língua pesada. Ele não era gago. Não era gago. Foi aquela história que o Talmud conta, quando eu tinha 3 anos, né? Na mesa do rei, ele pegou uma brasa e passar numa prova, né? E criança, tudo que pega, bota na boca, né? Mas nós estamos falando aqui para essa geração nova que está chegando aí, que são as crianças que estão aprendendo, mas que a gente fala assim a respeito, Ruth, da fidelidade todo o tempo desses grandes personagens bíblicos, né? Essas personalidades bíblicas que tiveram na frente de Deus e que seu nome está escrito na Bíblia, né? Como Ruth, Moisés, né? Isaac, Abraão, o profeta Daniel, Jeremias, Ezequiel, Amós, todos esses grandes homens de Deus que fizeram a história aqui na terra porque foram obedientes ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ei, Ruth, uma das coisas que mais está pegando nos últimos dias é santidade. Tá difícil, né? Santidade. Santidade. E santidade, ela... Por exemplo, assim, ontem uma pessoa me chamou. Ei, vem cá, acabou acontecendo aqui. Aí estava bebendo latinha. Aí eu olhei, quando eu olhei, a Torá falou no meu coração. Para não sentar na mesa dos escarnecedores. Onde é que está escrito isso? No Salmo 1. Mas a Torá me fez lembrar. Porque a gente estuda tanto a Torá que pela Torá a gente conhece a Bíblia toda. Né? Apesar da gente ter feito vários cursos de teologia. E a Torá, ela é assim. Quer dizer, a Bíblia, se você tiver no teu coração,
Na hora que você vai fazer algo, ela te vem aquela palavra. Aí, se eu fosse lá, sentasse junto com eles, porque as pessoas me conheceram no passado que eu era consumidor, né? Cachaceiro que faz cachaça, eu era o consumidor. Aí eu sentar lá junto com eles, aí todo mundo ia dizer, ó, quem tá bebendo ali, né? Então a gente tem que dar o exemplo. Quem é o líder tem que dar o exemplo. Então, na mesma hora, a Torá fez com que eu lembrasse do Salmo 1. E na Torá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor medita dia e noite. É aí que está o negócio. A Torá, ela não proíbe você beber. Escute, aí eu disse assim, não, eu estou esperando uma pessoa aqui, aí botei a cadeira assim, meu filho esperando, aí, por isso que eu não posso ir aí. Aí eu estava esperando a pessoa. Aí depois o meu filho chegou e disse, olha, a pessoa que está esperando não veio. Eu peguei a cadeirinha, fui lá para dentro. Porque se a gente não vigiar, a gente cai. Porque, como eu estava dizendo, a Torá ela não proíbe você beber, mas te faz outros pecar. Porque se eu for sentar no meio daquela rodada, assim, bebendo, os outros que vai passar, que não tem a língua grande, o que eles vão sair falando, né? Aí diz, olha ali, olha aquilo, que é santo, que é isso, que é aquilo outro. Então, para evitar que os outros peguem, é melhor evitar. Hoje mesmo, quantos judeus em Belém do Pará estão lá festejando com um vinhozinho? Né? No Brasil, o Brasil está jogando, aí o povo judeu vai tudo lá para assistir, lá no Mangueirão, né? É. Então, o que a Bíblia proíbe sobre a bebida alcoólica? Proíbe a embriaguez, que é a glutonaria, né, Ruth? É. Mas nós não somos proibidos de tomar porque todo ritual nosso dentro da sinagoga é feito com o vinho. Aqui nós não praticamos com vinho porque nós temos crianças. Aí, para elas aprender a cultura judaica, a gente pratica com suco de uva, né, Ruth? Ajuda aí. Suco de uva. Tem suco de uva aí? Eu tenho que comprar. Tem. Baruch Hashem. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no 22. E escreveu Moisés esse cântico naquele dia e os ensinou aos filhos de Israel. E o Eterno ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te e anima-te, pois tu levarás os filhos de Israel à terra que lhes jurei. E eu estarei contigo. Tendo acabado Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até todo as acabar, ordenou Moisés aos levitas que levavam a arca da aliança do Eterno, dizendo, devereis tomar este livro da lei e colocar ao lado da arca da aliança do Eterno, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra vós. Porque eu conheço as vossas rebeldias, as vossas duras cerviz, eis que ainda vivendo eu hoje convosco, tendes sido rebeldes contra o Eterno. E quanto mais depois de minha morte, congregai diante de mim todos os anciãos das vossas tribos, vossos policiais, e eu falarei estas palavras aos vossos ouvidos. E tomarei por testemunho contra eles os céus e a terra. Dizer, duas grandes testemunhas, né? A pessoa diz que é anciões de dias. Já pensou? Se colocar um ser humano como testemunho, ele é mortal. Foi assim que Moisés falou, né? Que o Eterno também disse para ele. Porque se ele colocasse 2 homens, eles iam morrer. E aonde ia ficar a testemunha? Então ele tinha que pegar um ser que não morre. O céu e a terra. Céu e a terra. Sempre vai estar ali como testemunha. Quando a gente fala do tanto que Deus é infinito, o tamanho desse Deus que nós servimos. Ele não é um Deus que você põe na mão, ou põe na parede, ou põe em algum lugar, não. Ele, na realidade, a essência dele é que se aproxima de nós, mas ele mesmo não se aproxima. Se aproximar, a gente morre.
Ele criou nós com tanto cuidado, com tanto respeito, e nos deu vida para que a gente tenha vida e vida com abundância, porque ele é o Criador. Moisés, ele diz aqui para o povo, ele botou ali os testemunhos, né, as tábuas dentro da arca, ele escreveu outras coisas, como o cântico, e diz assim, no versículo 27, porque eu conheço as vossas rebeldias e as vossas servis. Eis que ainda vivendo eu hoje convosco, tenho sido rebelde contra o Eterno. E quanto mais depois de minha morte, congregais diante de mim todos os anciões das vossas tribos, vossos policiais, e eu falarei estas palavras aos seus ouvidos, tomarei por testemunho contra eles o céu e a terra. Porque sei que depois de minha morte, certamente vos corrompeis, e vos desviei do caminho que eu vos tenho ordenado. E o mal vos sobrevirá nos últimos dias, porque farei o mal à vista do Eterno, para os irritares pela obra das vossas mãos. E falou o Eterno na presença de toda a congregação de Israel as palavras deste cântico até se acabarem. Aqui Moisés está alertando que quando ele morrer, na partida dele, né? Ele passar para o outro lado da vida, aparecerá intruso no meio desse povo para querer galgar o poder. E apareceu. Apareceu. Aí o que ele está alertando? Para ter cuidado com isso, né? Outra Moisés, ele disse, eu conheço vocês. Quantos anos eu vivo aqui? Mas o pastor conhece todas as ovelhas. O pastor... Sei que vocês são rebeldes, de dura servir, né? E o que ele, sido rebelde, quer dizer? Ele teve com ele ali todo o tempo, aguentando tanto estresse, tanta rebeldia daquele povo, ele conhecia. Aí ele morre, o trabalho vem para Josué. Mas o Senhor diz assim para ele, ser forte e corajoso. Né? Hoje em dia, Ruth, nós estamos... Quem pensa assim, judeu, que não há divisão, está enganado. Porque Moisés já falou aqui. Aonde tiver gente, tem contenda, tem briga, tem divisão. Nós temos o nosso judaísmo, é o judaísmo ortodoxo. É aquele judaísmo burocrático de Israel, junto com os Aquinas, que são judeus que vieram, voltaram da Europa para Israel, né? E aí o que acontece? Nós temos dois grandes rabinos, que são sacerdotes, um ortodoxo e o outro, né? Da outra também, faz parte também do outro grupo, que vem da Europa, né? Os Aquinas. Então, o que acontece hoje? Daí surgiu muito tipo de judaísmo. Muito tipo de judaísmo que mostra a Bíblia, mostra a Torá, ensina, canta, veste-se de judeu, mas que saíram de uma rebelião. E essa rebelião, eles mudaram o nome da coisa. Eles colocaram outros nomes. Existe muito tipo de judaísmo que nós aqui do ortodoxismo, a gente sabe que essas pessoas, elas são rebeldes porque elas não seguem o que o judaísmo ortodoxo antigo, da época de Moisés, da época dos hebreus, seguia. Criaram novas maneiras. Aí criaram aí os Bnei Noas, né? Bnei Noas. Tem outros tipos de judaísmo. O Bnei Noas, quem é Bnei Noas não faz parte do judaísmo. E nem tem compromisso de aí obedecer tem os mandamentos. outras criações aí, os pessoal do Yeshua, da nova aliança, né? Aí eles creem na nova aliança, mas usam o evangelho de Jesus. Então faz aquela mistura. Mas é o que Moisés já tinha profetizado. Que ia acontecer essas coisas. Que adentraria para dentro do seio do povo hebreu, do povo israelita e povo judeu, entraria pessoas no intuito do poder. Então, quando não é aceito, elas estudaram muito, aprenderam, aí cria um novo ministério.
Mas quando acontecer do Mashiach vir, a primeira coisa que ele vai fazer é destronar tudo lá de Israel. Todos lá vão ser destronados. Então vai ter aquele negócio, mas eu sou o rabino, fulano de tal, vai ser destronado, porque quando ele vier, o Mashiach que Israel espera, ele vai botar moral na casa. Vai botar moral, vai destituir esses cargos aí, vai construir o terceiro templo, como está na profecia, é ele que vai construir o terceiro templo. Então, aqueles que são fiéis ao Eterno, a Bíblia diz na profecia que ele vai buscar, desde qualquer nação, ele vai buscar. E o Eterno diz também assim. O que Deus fala? O que o Eterno fala? O que o Hashem fala? Ele diz o seguinte, que ainda que tu morra nos teus pecados, eu vou te ressuscitar e levar para Israel, para a terra de Israel. Está escrito lá em Ezequiel 37, lê esse capítulo para você ver lá, tem arrebatamento, quem vai ser arrebatado, quem vai ficar, né? Está lá em Ezequiel 37, porque a Bíblia foi dada para quem? Para o povo judeu. Chegamos ao final de mais um programa, espero que você tenha tirado alguma dúvida ou que tenha aprendido. E se nós falamos alguma coisa que te machucou, perdoa-nos. Porque muitas vezes... Porque a palavra, ela entra entre juntas e medulas, vai até a divisa da alma e apta para decidir os pensamentos do homem. A palavra de Deus, ela entra na gente, Ruth, e às vezes entra rasgando, doendo, né? Aí você fica com raiva de mim e diz, mas rapaz, esse cara falando essas coisas aí, assim. Mas ela entrou, ela está dentro de ti, a palavra. Com o tempo, você vai ler uma Bíblia, vai escutar algum pregador, alguém prega... aquela palavra, ela vai encontrar abrigo ali dentro da tua alma. Né? E cada pessoa tem uma opinião, né? Você vê que quando eu juntava os sábios, os rabinos, eles disputavam ali, cada um dizia a sua opinião, porque, como diz a palavra, ela tem várias interpretações, né? Um versículo tem 600 interpretações diferentes. Cada um tem a sua maneira de pensar, a sua opinião, né? Então, espero que você tenha encontrado a sua. Eu acredito que você está com a sua Bíblia ali, porque é bom a gente verificar, examinar. E o conselho nosso, não sai da tua religião, obedeça o teu líder, né? Vamos aprender mais cada dia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Yerushalayim. Bom dia para nós. Olha, Ruth, o feriadão hoje, porque ontem foi dia 7, feriado. Tem gente que emendou. Hoje, as repartições públicas não funcionam. Aí você vai voltar a trabalhar só na segunda-feira, ó. Ei, tem um bom final de semana para você, Célio, Francisco Arraes. Um bom final de semana para o Magno Rodrigues, ao Célio Miranda. E mais quem, gente, lá de longe, de Minas Gerais, lembra aí? Eliane, suas filhas. Jéssica. Jéssica. Tia Antônia. Para Quineide, lá em Ananideu. E todas as outras pessoas que a gente não está lembrando do Cleuto Luiz, Amara, os filhos da Marla, Cristina. Todos estão ligados aí, o pessoal da UTI Cell, né? Finalizando com a UTI Cell. Se você precisar de consertar seu celular, vem aqui na Folha 248, lote 19, da UTI Cell. O teu celular é consertado na hora. Na hora. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem.